A Dança dos Dragões, que é um nome poético, bonito, dado à luta devastadora e mortal pelo Trono de Ferro, vai começar nesse episódio 9. Ele vai dar início a um novo reinado e o nome do episódio vai ser O Conselho Verde, exatamente porque o foco vai ser total no que vai acontecer do lado verde, ou seja, tudo que envolve Otto Hightower, Alicent, Aegon, Aemond e Criston Cole, como tá no teaser, tá na prévia, eles vão preparar e montar a coroação do Aegon Targaryen. E por essa razão, talvez, Rhaenyra e Daemon não apareça nesse episódio 9, tanto que eles não estão em nenhuma cena da prévia oficial, que é o que você tá vendo aí. Então vamos analisar o que pode estar acontecendo, não sei se todo mundo já viu, mas a coroa lendária do Aegon Conquistador vai aparecer pela primeira vez na história nesse episódio 9, ela tá aí no teaser. É essa coroa de ferro lindona que vai ser colocada na cabeça do Aegon, filho da Alicent Hightower. A primeira coisa, e essa eu tô muito interessado em ver como é que vai ser, é o comportamento da Alicent no episódio, porque no teaser, como já era previsível, né, ela tá falando que o Viserys desejava ver o Aegon como rei e que ele contou isso a ela. Obviamente, a Alicent Hightower tá se referindo àquele momento antes do Viserys morrer, onde ele fala, né, do Aegon Conquistador, e a Alicent pensa que ele tá falando do Aegon, filho deles. É agora, nesse episódio, que a gente vai saber se a Alicent Hightower vai agir de má fé com esse pedido do Viserys, ou seja, se o mal entendido entre eles só serviu para alavancar ainda mais a intenção dela de passar o Aegon na frente da Rhaenyra, ou se ela de verdade pensa em colocar o Aegon como rei por conta do desejo do Viserys, mas que ainda assim ela teria consideração pela Rhaenyra Targaryen. Como que a Alicent vai agir? Será que ela vai pensar em avisar a Rhaenyra do desejo do pai dela, e aí depois, né, colocar o Aegon como rei? Ou ela nem vai se importar e só pensar na coroação do filho? Isso é importante porque no episódio 8, Rhaenyra e Alicent estavam mais perto uma da outra. É por essa razão que eu tô falando disso. Se a Alicent estava sendo verdadeira ali com a Rhaenyra, o ideal não seria a Alicent comunicar a Rhaenyra do pedido do Viserys e aí sim, após isso, coroar o Aegon como novo rei? Porque pelo menos na minha cabeça, o certo a se fazer seria avisar a Rhaenyra do que aconteceu, avisar que o Viserys morreu, né, porque a Rhaenyra não sabe, ela saiu da capital e só depois que o Viserys morreu. Então no cenário mais correto, que não é o que eu acho que vai acontecer, a Alicent poderia avisá-la e depois ela podia tentar conversar com a Rhaenyra Targaryen. Ela podia falar, né, ó, seu pai me falou que deseja ver o filho dele, o Aegon, como rei no seu lugar. Tá tudo bem, vamos conversar aqui, vamos se entender? Só que obviamente isso não vai acontecer no episódio, né? Seria uma surpresa total. É que pareceu muito que elas se entenderam na cena do jantar. Mas, né, se teve algum nível de falsidade ali naquele momento, se Alicent e Rhaenyra nunca se reaproximaram real, aí tudo bem. Aí a Alicent pode pouco se importar com o que a Rhaenyra vai pensar se o Aegon for rei no lugar dela, porque é aquela história. A Alicent Hightower pode muito bem defender o lado dela, o filho dela, e só depois avisar a Rhaenyra que já tem um novo rei. É o que eu acho que vai acabar acontecendo. E olha como tá tudo desenhado. A Rhaenyra não tá na capital, ela foi embora no episódio anterior. Então ela não vai ver nada disso acontecer. É por isso que é possível o Otto Hightower colocar o Aegon no trono sem a princesa Targaryen ficar sabendo. Tá tudo nas mãos da Alicent e do Otto Hightower. São eles que vão decidir o que vai acontecer. Eu tenho umas teorias sobre esse episódio, eu vou comentando aqui, e são teorias mesmo, tá? Eu não tô pegando do Fogo e Sangue. O que é do Fogo e Sangue eu aviso. E eu já até parei total de falar dele porque a série tá seguindo um caminho bem original. Muito do que acontece lá não acontece aqui. Fora que muitos de vocês já leram, né? Então não tem muito sentido eu falar dele. E Fogo e Sangue, se alguém não sabe, é o livro que estão usando para adaptar a House of the Dragon. Então essas teorias que eu vou falar são com base no teaser do episódio e nas fotos. Mas olha isso aqui. O Aegon tá correndo pela capital, isso aí parece ser o septo. E ele tá correndo como se ele quisesse fugir. Daí, junto com isso, tem também os irmãos gêmeos, o Eric e o Arek, que são da guarda real andando pela capital, como se eles estivessem procurando alguém. E aí também tem o Aemond Targaryen nas ruas, o que me faz pensar que talvez o Aegon vai sumir em algum momento e as pessoas vão ter que caçá-lo. A Alicent Otto vai ter que mandar achar onde é que tá o Aegon e aí sim coroar ele como rei. Afinal, né, por que raios ele estaria correndo de um cavaleiro da guarda? Em que contexto isso aconteceria? Eu penso que ele tá fugindo, e é fugindo de ser rei. Então talvez, a princípio, o Aegon nem queira ser rei, ele deve ser convencido, até porque vai ser do nada. Do nada vão querer colocar o Aegon como rei. Eu ia gostar muito se fosse isso, se no começo ele rejeitasse total a ideia a ponto de tentar escapar, fugir. Porque veja bem, até o momento da cena do jantar, tava todo mundo pensando que Rhaenyra Targaryen seria a nova rainha, incluindo o Aegon. E aí agora que o Viserys morreu, é o Aegon? Mudou?
Imagina a cabeça dele raciocinando isso. É lógico, né? A Alicent vai conversar com o filho, ela deve contar que o Viserys quer ele na posição, mas ainda assim, deve ser esquisito na cabeça do Aegon perceber que, por toda a vida dele, ele viu o pai e o Viserys afirmar a Rhaenyra como rainha, ou seja, o Viserys nunca deu sinal que gostaria de ver o Aegon no trono, e aí vem a mãe dele, a Alicent do nada, falando que o último desejo do Viserys é mudar a sucessão. Vai ser no mínimo esquisito, né? Isso eu tô falando da ótica do Aegon, do que ele vai pensar quando a situação surgir ali. Tomara que a série siga esse caminho que eu tô pensando, porque pela vida que o Aegon leva, faz muito sentido ele fugir, já que o Viserys meio que abandonava o Aegon. Assim, abandonar é muito forte, né? Mas ele não se importava com o Aegon da mesma forma que ele se importava com a Rhaenyra. E isso não tem como discutir. Tanto, né, que a série nunca colocou uma cena do Viserys com o Aegon adulto, os dois juntos. Não tem. Não existe, porque a série sabe que eles dois não tinham um laço de pai e filho igual Viserys e Rhaenyra Targaryen. E esse aí é o Arek com A, o outro é o Eric com E. Os nomes são quase iguais, né? E eles são gêmeos, então é bem fácil confundir. E o que ajuda nessa teoria de que o Aegon tá fugindo real é que os gêmeos estão na capital meio que caçando alguém no disfarce. E no teaser, o Otto Hightower avisa pro Arek que ninguém pode saber quem ele é ou o que ele tá caçando. E na foto, na cena, os dois estão com uma roupa que não é a da guarda real. Fora que ainda tem o Aemond na rua encapuzado, então ele pode estar ajudando a caçar o irmão. O Aemond pode estar procurando o Aegon. Mais uma teoria que eu quero contar, mas essa é meio óbvia, é que vão trancar a Rhaenys enquanto o Conselho Verde acontece, já que ela tá na capital. O Conselho Verde vai ser a reunião que os Hightower vão fazer para organizar e definir a coroação do Aegon. Olha aí a cena, é difícil enxergar, mas é ela. É a Rhaenys tentando puxar a porta, mas ela não consegue. Mas por que trancaram ela? Bom, já que a Rhaenys apoiou a Rhaenyra no episódio anterior, não aparenta muito que ela apoiaria o Aegon como rei, né? Portanto, faz sentido o Otto ordenar que a Rhaenys fique presa por um tempo, até eles decidirem o que vão fazer com ela, ou então, né, sei lá, ela decidir apoiar o Aegon, mas eu não imagino isso acontecendo. Então assim, ou a Rhaenys vai ter que fugir, ou a Alicent Hightower vai deixar ela escapar, o que eu acho bem difícil. Eu tenho uma ideia, eu vou falar um negócio que eu não acho spoiler porque tá no teaser que a série lançou já faz muito tempo. Se você viu o trailer, teaser da série, isso aqui não vai ser spoiler e é só uma cena muito rápida. É que a cena encaixaria na minha teoria. Vamos lá. Eu tô falando da cena do Eric entregando a coroa do Viserys a alguém. E se você juntar tudo e encaixar uma cena com a outra, pode ser que a Rhaenys ou o Eric vão roubar a coroa do Viserys e vão levar até a Rhaenyra Targaryen. Porque pensa, já tá confirmado que a Rhaenyra vai ter acesso à coroa do pai dela. Isso é confirmado, isso é certo. Então das duas uma. Ou vai ser o Otto que vai dar a coroa, o que eu acho impossível. Mano, em que cenário o Otto daria a coroa do Viserys a Rhaenyra? O Otto quer matar ela. Seria uma surpresa enorme se isso acontecesse. Se o Otto desse a coroa do Viserys, né? Então olha só meu pensamento. Se o Eric tá aí com ela na mão e a Rhaenyra vai ter acesso à coroa, é porque alguém roubou e depois fugiu com ela enquanto o Conselho Verde acontece ou enquanto a coroação do Aegon acontece. Tá entendendo? E o ponto final que eu quero chegar, o ponto final da teoria, é que talvez o Eric ajude a Rhaenys a fugir e é aí que eles vão pegar a coroa. Fez sentido? E depois que eles fugirem da Red Keep, tudo que eles vão ter que fazer é fugir da capital, o que não é difícil. Não vai ser complicado, já que vai ter uma multidão andando até o fosso. Eu já vou falar dessa cena, mas a Rhaenys e o Eric podem só entrar nessa multidão aí e ninguém vai reconhecê-los. Game of Thrones já fez isso. O Jaime já fez no caso. O Jaime entrou numa multidão e ninguém reconheceu ele. Ninguém. E olha só, né? Pra onde que essa multidão tá indo? É pro fosso. E onde é que guardam os dragões? É no fosso. E onde é que tá a Meleys, que é o dragão da Rhaenys? Tá no fosso. Então é só a Rhaenys caminhar com todo mundo e fugir voando com a Meleys. Rhaenys Targaryen pode ganhar um momento bem importante no episódio. E lembrando, né, pelo amor de Deus, isso aqui são só teorias baseadas em teaser. É que como só faltam 2 episódios, não é muito difícil você olhar cada teaser e ver as cenas que ainda não apareceram. Então olha só o que eu faço. Eu pego as cenas que ainda não apareceram em nenhum episódio e vejo se elas se encaixam com a prévia do episódio atual. É assim que você consegue montar as situações. Já esse momento aqui, né, eu não vou falar o que vai acontecer, porque isso se entende no Fogo e Sangue. Então não tem por que eu teorizar algo que eu já sei. Mas essa é a cena do Conselho Verde onde vão escolher, o Otto vai escolher, né, o Aegon como rei e não a Rhaenyra Targaryen. E essa cena, esse local, como eu já falei, é o fosso, e gente, pelo visto vai ser lá que vai ser feita a coroação do Aegon, segundo de seu nome. É por isso que tem tantas pessoas indo até lá. Esse é o momento que eu quero mais ver no episódio, porque além disso simbolizar o começo da guerra e a divisão total entre Aegon e Rhaenyra, além disso, vamos ver a tão histórica, lendária Coroa do Conquistador.
Isso é inédito, olha ela aí. Pelo visto, ela não vai ter o rubi, né? Pelo menos nesse ângulo, não tem como ver. Ela tá muito bonita, ela aparenta ser pesada. Ela tem esse ar, essa imagem, né? De uma coroa imponente que tem história. E ela tem, né? O homem que unificou Westeros, montou o Balerion, teve o sonho da canção de Gelo e Fogo, usou essa coroa que vai pertencer ao Aegon II. E olha isso aqui. Os caras literalmente empacotaram Viserys. Quando uma pessoa fala que alguém empacotou, querendo dizer que a pessoa morreu, mano, isso nunca fez tanto sentido como nessa imagem. E olha a tristeza, esse vai ser o primeiro episódio, né, que não vai ter o Viserys vivo. No começo vai ser até estranho ver a série sem ele. Bom, a House of the Dragon tá vindo numa sequência assim, um episódio melhor que o outro. Acho que esse vai ser mais um, que vai ser espetacular. A série ficou muito melhor depois que teve o salto no tempo, então não tem jeito, a minha expectativa tá altíssima nesse episódio novo. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final, e a gente se vê na análise do episódio 9. Até mais.